Como entender Romanos 13 em dias de crise política e de pandemia? Eu convido você a essa reflexão. Creio que nunca ouvimos e lemos tanto como nos últimos meses a citação do texto bíblico de Romanos capítulo 13, verso 1, que diz: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Duas perguntas sobre o ensino do apóstolo dos gentios. Primeiro, Paulo ensina fidelidade total e irrestrita ao Estado? 2. Todo governo e autoridade é escolhido por Deus? A resposta para ambas as perguntas é não. Paulo não ensina fidelidade total ao Estado. E Paulo também não ensina que toda autoridade ou governo é escolhido por Deus. Analisemos cada questão separadamente. Em primeiro lugar, Paulo ensina fidelidade total e irrestrita ao Estado? É muito certo que para Paulo ensinar o que ensinou a comunidade de cristãos em Roma foi pelo fato dos cristãos romanos terem alguma dificuldade em reconhecerem a autoridade dos governantes do Império Romano. Afinal, eles eram pagãos, idólatras, cruéis e adversários da fé cristã. Mesmo assim, Paulo assevera aos seus destinatários a necessidade de submissão às autoridades, visto que, no conceito de Paulo, o Estado preserva o mundo do caos. Dessa forma, Paulo incentivava nada mais, nada menos que obediência às leis, pagamento de impostos e respeito às autoridades. Para Paulo, o cristianismo e a boa cidadania caminham de mãos dadas. O próprio Cristo ensinou sobre isso. Falou do nosso compromisso com a autoridade celestial, que é Deus, mas também do nosso compromisso com as autoridades humanas. Leia Mateus capítulo 22 e verso 21. Mas o mandamento, todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, dentro do bojo total do ensino bíblico, está longe de ser uma ordem de obediência total e restrita ao Estado. Alguns motivos. Primeiro, Paulo sabia que Cristo e suas leis eram superiores. Segundo, Deus aprovou e incentivou várias desobediências civis no Antigo Testamento. Exemplo, Daniel capítulo 1, 3, 6, Esther capítulo 3, Êxodo capítulo 1. Terceiro lugar, a igreja primitiva foi desobediente às autoridades. Leia Atos capítulo 4 e Atos capítulo 5. Em quarto lugar, o próprio Paulo foi alguém que viveu, não poucas vezes, à margem das leis, em virtude da proclamação do Evangelho e dos valores do reino de Deus. Todos os exemplos citados acima sobre desobediência às autoridades visavam três coisas. Primeiro, bem-estar humano e preservação da vida. Adoração única ao Criador e cumprimento da missão de expansão da fé. Cremos que nesses pontos é louvável a desobediência civil. Porém, se opor às autoridades quanto a questões neutras, a manutenção da ordem pública e preservação da saúde e da vida humana, desobediência nesses casos, constituem-se pecados contra Deus. Romanos 13, verso 2, afirma isso. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. Segundo ponto que a gente precisa analisar: todo governante ou autoridade é escolhido por Deus? Pensemos, Deus instituiu autoridades superiores para inibição do mal e promoção do bem, o que infelizmente isso nem sempre acontece. Entre essas autoridades não estão apenas os governantes, mas também ministros, juízes e as forças armadas. Sem o Estado, afirma William Barclay, sem as leis imperaria o mal, o egoísmo e o forte. O fraco se veria em apuros, a vida seria regida pela lei da selva. Quando Paulo afirma que as autoridades que há foram ordenadas por Deus,
ele está falando da instituição governo e não do governante. Preste atenção nisso. Paulo está falando da instituição governo e não do político, e não do governante, e não do funcionário público. O governo municipal, o governo estadual, o governo federal e as demais instâncias de poder vêm de Deus. Os governantes ou demais funcionários públicos, nem sempre. Quantas vezes ouvi pessoas usarem esse texto bíblico, Romanos capítulo 13 e verso 1, para defenderem a eleição de seus candidatos como uma suposta escolha divina. Compreensão equivocada. Pois a voz do povo nem sempre, ou quase nunca, é a voz de Deus.